Jacobina, o que é pior? O Bolsonaro procurando uma embaixada ou o Monark propondo uma constituinte porque ele é perseguido pelo Xandão? Seja muito bem-vindo, André. Como é que você está? Um prazer estar aqui com você, Pedro, com o público do Folha Democrata. Olha, é uma disputa difícil aí para ver qual é a contradição ou qual é o grau de arrogância mais forte, né? Se eu tivesse que votar no risco maior, já que eu dou muito pouca importância para o Monark, o risco maior é da fuga do Bolsonaro, né? Eu realmente não entendo por que ele não está numa tornozeleira eletrônica sendo monitorado para uma fuga. O cara, não só ele tinha ido para a Embaixada da Hungria, né? Lá atrás, mas ele disse que, como foi que ele falou? Pessoas perseguidas politicamente buscam embaixada e ele se considera um cara perseguido. Então, a partir desse... Assim, como é que você não pode considerar a chance alta do Bolsonaro dar no pé? É uma coisa que eu realmente... Eu não sei, essa cautela parece um certo temor, né? Porque ele tem muitos seguidores, muitos fãs. Pelo menos os relatórios não estão mostrando esse temor. Os relatórios, tanto da Polícia Federal quanto da Procuradoria-Geral da República, da PGR, deixam evidente a responsabilidade do Bolsonaro. Mas eu não sei se você concorda comigo. A chance dele correr me parece alta. Assim, ele tá dando todos os sinais, né? Exato. Então, diante disso, se eu não me engano, tanto o deputado Rogério Correia quanto o Lindenberg têm falado sobre a justiça tomar algumas precauções em relação a isso, né? Sobre o Monark, sempre vai ser aquela figura que eu vou ficar com a impressão de que ele não entende do que ele está falando, né? Ele não sabe da história, ele não sabe da gravidade dos movimentos de extrema-direita. E acredita realmente que você dá liberdade de expressão para gente de extrema-direita, isso não vai um dia morder você, eles não vão querer destruir a sua liberdade de expressão. Quer dizer, sendo que mordeu ele, né? Então... Exato. Então, é uma coisa assim... É lamentável. E uma pessoa dessa ter tanto alcance quanto ele tem, né? Isso daí é que incomoda, né? Gente como... inclusive os deputados, alguns deputados da extrema-direita, né? Que tem muito alcance, né? Tem muitos seguidores, e a gente vê o estrago que isso produz, né? O Nicolas Ferreira com a coisa do Pix, isso produz um estrago monstruoso, né? Quer dizer, quando você tem esse nível de alcance, ou até o alcance é potencializado com algum investimento aí, que eu não sei de onde vem o dinheiro, porque os vídeos do Nicolas, aquele sobre o Pix ter mais visualização do que tem gente no Brasil, foi esquisito, no mínimo, né? Muito esquisito. Mas, enfim, a gente precisa combater e ter estratégia. Os governos progressistas precisam isso. Eu fiquei muito feliz hoje de ver alguns economistas, já em alguns canais, falando sobre... Economistas do campo progressista, já falando sobre a importância de se retomar os estoques reguladores para combater a alta dos preços, né? Que foi uma coisa que foi destruída no governo Temer e não foi retomada no governo Bolsonaro. Agora o Lula parece que está querendo retomar, mas ainda não conseguiu retomar. E que é uma coisa meio que óbvia que o Estado precisa estar envolvido, né? Ele tem que estar envolvido para tentar controlar a alta dos preços, porque é uma coisa que, obviamente, impacta muito mais as pessoas mais pobres e a classe trabalhadora, né? E eu também estou satisfeito de ver que uma argumentação para tributar adequadamente os ricos está ganhando espaço na Europa. É uma coisa que eu tenho percebido que alguns países europeus estão retomando a ideia de se tributar mais fortemente os ricos, e os argumentos estão sendo aprimorados. Por exemplo, eu vi o Gary Stevenson, que é um cara que tem um canal de economia, que ele foi questionado sobre e se os ricos forem embora, que é o argumento que o povo usa aqui, né? Você começa a falar em taxar os mais ricos... os caras vão embora. Os caras vão embora. A resposta dele eu achei assim brilhante e vou começar a usar. A resposta dele foi a seguinte: eles podem ir embora, só que se a riqueza deles vem
de propriedades que estão na Inglaterra, ele é inglês. Vem de indústrias que estão na Inglaterra, a taxação do lucro desta renda passiva vai continuar, mesmo que ele mora no Caribe. Pouco importa onde ele mora, porque o que se deve taxar é a renda passiva. E se a renda passiva está vindo de propriedade de ações e tudo mais, que ele tem aqui, onde ele mora, não vai importar. Aí se a pessoa disser, e se ele vender as ações, e se ele vender as propriedades? A resposta do Gary é ótimo, porque se ele vender e os outros ricos venderem, isso vai significar um influxo de propriedades e de ações no mercado, o preço das ações vai cair, vai ficar mais acessível para a classe trabalhadora, o preço das casas vai cair, porque vai ficar mais acessível à classe trabalhadora, porque vão estar competindo com menos ricos e com menos corporações. Então, se eles venderem a riqueza que eles têm, isso vai apenas distribuir mais riqueza. Então, assim, essa história que é contada, né, pela mídia corporativa de que não pode taxar os ricos nem um pouquinho, né? Não pode taxar dividendos. Isso daí sempre foi uma grande lorota. E os países que têm melhor distribuição de rendas, os países que têm o melhor desenvolvimento humano, são países que têm, de formas diferentes, né, tributação muito progressiva. Né? Os países nórdicos têm uma tributação altamente progressiva, seja na renda, seja sobre a renda passiva. Né? Essa renda passiva que vem de você ter muita riqueza. Quem tem 10, 20, 30, 40, 50 milhões de dólares em riqueza, mensalmente ganha dinheiro em cima da riqueza que tem, sem trabalhar. Né? Sem trabalhar. Então, pode até trabalhar, mas parte da renda que ela recebe mensalmente tem o trabalho. E isso daí deve ser adequadamente taxado. E eu acredito que o campo progressista tem um argumento poderoso para ganhar e disputar com a sociedade, né? Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.